Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para louvar, adorar, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem providenciado sobre as nossas vidas, mas principalmente por Ele ter providenciado a nossa salvação através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos orar. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, louvando, adorando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento, meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, por cada cuidado, livramento, recurso que o Senhor tem nos dado, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença cada vida que está orando comigo agora, este lar, esta família, Pai, todo esse povo que está nesse momento elevando o pensamento até o trono da Tua graça, para que o Senhor esteja cuidando de todos, fortalecendo espiritualmente, renovando a fé, meu Deus, preparando para receber a Tua palavra, preparando para ser cuidado pelo Teu Espírito, renovando espiritualmente. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada necessidade, toma nas Tuas mãos agora cada vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ouve, Pai, a oração dos Teus filhos, ouve o clamor dos Teus filhos. Seja o Senhor sempre a trazer uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, esteja dirigindo tudo aquilo que vai acontecer aqui neste culto. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí, todos que já estão participando aqui conosco, irmão Miguel, irmã Maria Cristina, irmão Luiz, irmã Wanda, que todos aí sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aqueles que virão a participar aí através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, também sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. É um momento muito solene, é um momento muito sublime, mas também de muita alegria, porque nós sabemos que temos um Deus, que a nossa vida não se termina aqui nesta terra, mas que ela continua por toda a eternidade, e glórias a Deus por isso. Eu quero nesse momento chamar o nosso irmão Luiz, dando bom dia a ele, a paz do Senhor Jesus, para que ele venha, nesse momento, trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus quer falar com a igreja nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia, Miguel, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho só no Salmo 9. Então vamos lá, Salmo 9. Enquanto vocês vão localizando, graças a Deus, né, pastor, estamos no início, na primeira hora, das primeiras horas desse dia, aqui para nos Deus, para sermos confrontados com ela, e não importa ministrar em nossas mentes, libertação, cura, restauração, possa tratar as nossas feridas, possa realmente mostrar os nossos caminhos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são errados e que nós temos em Cristo Jesus, temos na palavra de Deus
o verdadeiro caminho. Ele é justo, ele é apertado, mas é o caminho da salvação. É o caminho da eternidade. Então, sem mais delongas, eu vou fazer a breve leitura e tecer alguns poucos comentários. Pastor, que eu às vezes faça menção ao Salmo 8 e alguma coisa da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Na verdade é a segunda, mas isso é outra história. Então, vamos lá, eu vou fazer. Vamos deixar os espíritos, né? Deixar os espíritos. Sim. Eu vou fazer a leitura calmamente e os comentários brevemente eu os farei. Então, aqui na minha Bíblia, né, da Ação de Graças, a morte para o filho, né? Segunda melodia, a morte para o filho, como de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados nas suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois confio, os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e boa salvação. Afundam-se nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prenderam-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Pastor, esse salmo ele é grande. É o Salmo 9, né? Salmo 9, só falando aqui, repetindo o Salmo 9, porque tem pessoas que estão assistindo nós no Instagram agora, né? Então, Salmo 9. Tá, estou no Salmo 9. Pastor, esse salmo
não é que ele seja grande, mas ele aborda muitas coisas, ele abre muitos caminhos para a pregação. Sempre, nós temos sempre que nos lembrar que nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Então, eu gostaria de pegar apenas um pedacinho desse salmo, mas eu gostaria de dizer o seguinte: aqui Davi, ele começa a falar de uma esperança, ele fala da justiça, ele fala que nada vai ficar sem resposta, que Deus não está ausente, e fala, em meio a tudo isso, Davi fala que existe louvor, existe um desejo de que são realmente filhos de Deus em buscá-lo. Existe a verdadeira esperança. Não é? Então agora ele chega e fala nos versículos 17 e 18: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é gravíssimo. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Deus ao ser humano. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, à frente de muitos, foi ressuscitado e subiu aos céus e nos prometeu voltar. Então, quando aqui Davi, ele já profetizava a verdadeira justiça. E ele fala uma coisa muito importante: pois o necessitado não será para sempre esquecido. Essa parte tem toda a coerência, porque Jesus falou: está certo que no mundo tereis aflições. Mas aqui, quando ele fala em necessitado, nós podemos até entender que no mundo, e muita gente passa muita fome e vive na miséria. Mas além disso, para piorar, tem um necessitado de Jesus, o que não conhece a Jesus. Então essa é a pior das necessidades, porque nada vai terminar nessa vida, nada. Haverá um juízo, e as nações que não forem do Senhor vão para o inferno. Está claro aqui na palavra. Então, precisamos ter essa noção. Não existe o evangelho do só vitória. Não existe o evangelho: não, se eu for para Jesus, eu vou ganhar carro novo, eu vou ter muito dinheiro, vou ter uma casa maravilhosa, vou trocar de mulher. Isso não existe. E a segunda parte desse mesmo, ele fala: e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. A nossa esperança tem aquele hino, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos crer na eternidade. Passaremos aqui 80, 90, 100 anos, 103, 108, eu não sei. Mas a nossa esperança não está nessa terra. Esse mundo não vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar. Mas nós temos a nossa esperança ancorada em nossa rocha. Nós temos toda a nossa vida baseada na palavra de Deus. Como eu já falei, Deus se manifestou aos homens em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus foi feita a nossa reconciliação com Deus. Podemos nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando pecamos, fomos destituídos de sua glória.
Mas mesmo assim, o Senhor Deus, Ele, o nosso Senhor, Ele nos resgatou mediante o sacrifício de morte, mediante o derramamento de sangue do sangue de Jesus. Nós temos que falar isso, meus irmãos, todos os cultos, porque é aí que está ancorada a nossa esperança. Ele morreu, ressuscitou, isso é histórico e voltará para nos levar à vitória. Então era isso, pastor, que eu tinha a dizer, e eu agradeço pela minha oportunidade. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus continue usando aí o nosso irmão Luiz aí para trazer sempre uma palavra objetiva, que dê direção às nossas vidas, no nosso dia a dia, no cotidiano. E como ele finalizou, dizendo a necessidade de lembrança, né, dessa obra do Senhor Jesus, da nossa esperança, que não está aí nessa terra, nesse mundo que vai se acabar, né? Vai se acabar. E importante, né, lembrar também o destino eterno daqueles que não querem a Deus, daqueles que desprezam a Deus, como o irmão Luiz colocou aí nessa palavra. Está dito aí na palavra que o destino deles é o tormento eterno, né? É o sofrimento eterno através do inferno. E isso faz com que a igreja, nós que somos a igreja, né? Nós fazemos parte da Igreja de Cristo, tenha urgência em avisar essas pessoas o destino delas, né? Se elas não se converterem. Se a pessoa se converter, ela vai ser salva. Se ela se converter, esse motivo, né, converter já está dizendo, né, mudança de direção, né? Esse destino vai ser transformado. Então é importante que nós tenhamos sempre oração por essas pessoas, né? Estejamos em oração por essas pessoas, para que elas venham realmente se converter, porque o mundo ele está caminhando para os seus momentos finais. Não quer dizer que vai ser amanhã, depois, daqui a 10 anos, 100, eu não sei, só Deus sabe, mas que estamos caminhando para os momentos finais. Nós estamos caminhando sim, os sinais estão todos aí. Então a igreja ela tem urgência, porque hoje é o tempo da salvação, hoje é o dia da salvação. Então é essa geração em que nós estamos inseridos, que nós estamos aqui, a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa, como o irmão Luiz falou ali, lembrar todos os dias, não só para as pessoas que ainda não conhecem, mas principalmente para que nós estejamos vivos na nossa esperança, estejamos aqui aguardando o Senhor Jesus ansiosamente, né? Crendo na palavra de Deus. Então há uma necessidade de nós estarmos repetindo e falando, e ensinando e pregando essa palavra para que nós possamos nos manter firmes, né? Tão importante. Então ficou também marcada aí a questão que Deus não abandona, né, aquele que está necessitado, Ele não esquece aquele que está necessitado, né, e Ele é a esperança, né, daqueles que estão ali desvalidos, daqueles que estão caídos. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, confie em Deus, fica firme. A caminhada é difícil, Jesus falou que a porta é estreita, né, o caminho é estreito, a porta apertada, mas nós devemos continuar com Ele, como o irmão Luiz falou também, citando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus, Ele venceu o mundo, e essa vitória também Ele nos deu, a vitória da vida eterna, a vitória de ter uma vida aqui nessa terra dirigida por Deus. Irmão Luiz, eu achei muito interessante a questão do só vitória, né? Que a pessoa fica aí naquela busca por Deus pelas coisas dessa terra e esquece que Jesus não veio para isso. Até quando aqueles dois irmãos ali em Lucas 12 ficaram discutindo ali a questão da herança, né? Um pedindo a Jesus que fosse lá interceder por ele sobre a herança do Pai, e ele disse que ele não foi constituído para ser juiz dos negócios dessa terra. Na verdade, ele veio fazer uma obra muito maior, muito mais completa, que foi nos dar a salvação, o perdão, a vida eterna, através do seu sacrifício na cruz e através da sua ressurreição. Então que Deus continue usando o irmão cada vez mais para trazer também sempre uma palavra aí objetiva, né? Abençoe a sua vida, aí, a sua casa, a sua família, abençoe o seu trabalho, tudo que está aí, que Ele colocou nas mãos do irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né?
Então, quero convidar vocês também que estão aí participando agora. Nós vamos ouvir também aquilo que o irmão Miguel tem para falar da parte de Deus, aquilo que Deus tem colocado ali no coração dele, né? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos aí meditar mais uma vez na palavra de Deus, que é bom, né? Um dia nós estamos aqui nos dedicando a Deus, né? Falando de Deus, falando das coisas do Senhor. Irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus. Irmão, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, a paz de Cristo a todos. Hoje eu vim trazer a palavra de Deus que está em Levítico 7, do versículo 1 ao 10. Levítico 7, versículo 1 ao 10. Vocês que estão acompanhando aí pelo Instagram, o livro de Levítico, né? Você vai ali em Gênesis, depois você tem Êxodo, depois você tem Levítico. Então, o terceiro livro aí da Bíblia, lá no início. Tá? Levítico, capítulo 7, não é isso? Do 1 ao 10? Capítulo 7, versículo 1 ao 10. Então, nesse capítulo, fala sobre a lei da expiação, da oferta, né, da culpa. Foi dado a Moisés esse capítulo no Monte Sinai. Foi 1592 anos, pelos registros, antes de Jesus vir à Terra. Bastante tempo, né? Então começa assim: esta é a lei da expiação da culpa, pois a Santíssima é: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta para a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, pois a Santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, contudo se preparará na frigideira e na caçoula. Será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim como de um como do outro. Amém? Amém. Logo no primeiro versículo, ele fala da expiação da culpa, né? Que mostra que Deus ele procura sempre se aproximar do pecador, né? No versículo 2, no lugar onde decola o holocausto, o pecador ele procura agradar a Deus e atrair a sua atenção, trazendo os animais para serem sacrificados, né? Aproximação. E, ao mesmo tempo, o pecador ele trata dos prejuízos causados pelo pecado que ele mesmo cometeu, né? No versículo 6, todo varão entre os sacerdotes a comerá. Então, o resto do animal pertencia aos sacerdotes e aos seus filhos, e apenas a eles, não às suas esposas e filhas. Eles não podiam levar para casa os restos do animal, tinham que ser consumidos por eles mesmos, né? E o sacerdote que oferecer o holocausto terá para si o couro que oferecer. Isso também eu lembro também em Gênesis, né, 3:21, que quando Adão pecou, né, e
ele se escondeu de Deus e Deus novamente procura ele. Parte de Deus a ação, né? Procurar Adão. E, como está aqui nesse versículo, ele também dá a pele para eles que estavam envergonhados, né? Então ele cobre eles com a pele, como também está aqui escrito nesse versículo. Mas eles são retirados do paraíso porque eles não tinham mais condição de viver ali, né? De lugar santo. Por último, essa oferta que é amassada com azeite ou seca é uma oferta voluntária, né? Pelo pecado. O restante dessa oferta bruta deve ser dividido igualmente para todos os sacerdotes. Nessa passagem, ela fala sobre a responsabilidade dos sacerdotes seguirem passo a passo cada parte da lei, né? Era bem rígido na época, então você não podia nem fazer nem para a direita nem para a esquerda o que você achasse que era certo. Tinha que fazer o que está escrito na lei. Hoje, vindo para os dias de hoje, né, Deus ele deseja que nossa consciência como pecador seja despertada para que nós confessemos publicamente, a fim de reparar os nossos erros dentro de uma conversão real, né? Não uma conversão completa, né? E que nós voltemos às pessoas que nós magoamos, que nós ferimos, talvez até erros irreparáveis, né? Mas que irão fazer uma diferença enorme para ambos, para quem magoou e quem foi magoado. Isso é uma atitude evangelística, né? Pedir perdão, arrepender-se. Teve o caso de um pastor, não vou falar o nome, mas ele é um pastor muito famoso, né? Ele fez um assalto quando ele era mais jovem, um posto de gasolina, e depois de muitos anos, já pastor, ele volta lá no posto de gasolina e pede perdão ao dono do estabelecimento, né? E a pessoa fica espantada com aquilo. Então, houve o arrependimento. Nós temos que renovar nossa comunhão com Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso único intercessor. Ele é o caminho, a verdade, a vida. O perfeito amor, ele lança fora o medo. Como o sacrifício de Jesus e o amor de Deus por nós, somos mais que vencedores. Jesus foi o Cordeiro de Deus sacrificado por nossos pecados. Seu sangue também foi aspergido, como no passado, nos altares, na época de Moisés. Hoje, não há mais necessidade de fazer sacrifícios com sangue, por causa de Jesus Cristo. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus se tornou humano e sua encarnação mostrou como a adoração em espírito e em verdade deve ser expressada em termos concretos. Essa adoração se manifesta por meio do corpo, e o corpo tem estrutura. Nosso Deus é um Deus de ordem, como está lá em 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Jesus ele veio para mudar toda essa situação. Quer dizer, foram 1.500 e poucos anos nessa lei, né? E acabou com isso, com o seu próprio sacrifício, né? Não há mais que derramar sangue algum, porque Jesus já levou consigo todos os nossos pecados. Amém? Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Tá. Irmão Miguel, que Deus continue abençoando, né, para o irmão trazer uma palavra, né, sempre para elucidar essa questão do perdão no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que marca a diferença, né, que tinha que se matar muitos pombos, né, muitos cordeiros, muitos bois, para que os pecados fossem cobertos e não removidos, né? Não se conseguia remover o pecado completamente, na verdade ele continuava lá, né? A lei
ela era impossível, ela é impossível de ser cumprida pela natureza humana. Nós humanos nós não conseguiríamos jamais cumprir a lei, o que estabelece que a graça ela sempre esteve acesa, né? Ela sempre esteve aqui, né? Mas essa graça ela se manifestou, como o irmão falou lá, corporeamente, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o irmão falou muito bem aí, mostrando que ele cumpriu, né, a lei. É verdade, ele mesmo fala, eu não vim acabar com a lei, eu não vim anular a lei, mas eu vim dar à lei aquele sentido perfeito, porque ele fala assim, se o homem ele tem um relacionamento com uma mulher que não é a esposa dele, né, ou uma mulher que já seja casada, ou vice-versa, na lei, pela lei, isso seria adultério, e teria que ter pelo menos ali 2 a 3 testemunhas para que fosse comprovado e eles fossem então apedrejados e mortos, né? E Jesus ele dá o sentido completo, ele diz, se alguém tiver a intenção de cometer o adultério, já está em adultério, entendeu? Então o sentido veio mais perfeito ainda, para mostrar o quê? Ele não falou isso porque ele achou que ninguém ia ter intenção, né? Ele sabia que as pessoas iam ter a intenção, né? Existe claro, uma diferença entre a intenção e você cometer, mas ele disse que o pecado já estava na intenção, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar que nós somos completamente dependentes da graça dele, porque quando nós pensamos em qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, somente em ter aquela intenção, aquela raiva, aquela ira, né? Aquele desejo, nós já estamos aí no pecado. Então esse é o sentido perfeito, Jesus cumpriu. Então quando nós olhamos para Jesus, né? É como se estivesse no deserto olhando para aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer para que as pessoas que estavam ali sendo mordidas pela serpente tivesse ali a cura imediata, só bastava olhar. Então quando nós cremos no Senhor Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós estamos cumprindo essa lei tão, né, complicada para o ser humano cumprir. E nós temos aí então a justificação e o perdão dos nossos pecados. Então é muito bom fazer esse link, né, entre o Antigo Testamento, a dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Aí o irmão Miguel trouxe essa mensagem, porque tem muita gente ainda vivendo aí na sacrifício. Tem muita gente aí vivendo na lei. Você tem que sacrificar, você tem que fazer, você tem que barganhar com Deus. E nós não temos que barganhar com Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que a nossa salvação seja alcançada, se não crer no Filho de Deus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Bom, Miguel, que Deus abençoe aí a sua vida, a sua família, né? Que Ele vai aí realizando uma obra maravilhosa aí no seio da sua família, e também abençoe tudo que Ele colocou nas tuas mãos, que Ele vai dando uma direção em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus continue abençoando aí. E nós vamos louvar a Deus agora com qual hino mesmo, hein? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 526. 526. O hino 526 da harpa cristã, você que tem sua harpa cristã, virtual ou física, abra ela aí em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vivem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão
Relevo, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Esse Deus realmente é grandioso, é poderoso, né? Misericordioso. Esse Deus maravilhoso aí que nos salvou através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos agora, né, a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quantos irmãos vão abrindo aí? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, nós te pedimos também que o Senhor abra os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus.
e no nosso nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ler essa primeira parte, né? E depois a gente continua aqui, vendo aquilo que Deus continua falando conosco, né? Nessa manhã. Aqui tem um título, né? Desse capítulo, que está Exortação à Prática da Santidade, né? Então vamos ver. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nós vamos dar essa leitura introdutória e nós iremos até o versículo de número 18, né? Então, a primeira coisa que nós podemos ver nessa palavra aí, que vai até o versículo 18, esse texto, ele fala de três coisas. A primeira coisa é a necessidade de se manter na santidade. A santidade é imprescindível ao cristão, mas essa santidade, ela é um processo de santificação. Nós vamos ver aí no decorrer da palavra. No segundo, o amor fraterno, né? Aquele amor que cuida, que se preocupa, que ajuda, né? Que aconselha, aquele amor que ora. É esse o amor que deve estar sempre dentro da igreja, né? Então havia sempre problemas, principalmente na igreja de Coríntios, né? De divisões, de facções, de pessoas que eram ligadas a um líder e pessoas que eram ligadas a outros líderes, e isso, né, não pode acontecer. Isso não faz parte do amor que deve haver entre os irmãos. E finalmente, né, na finalização desse capítulo, ele fala da situação dos mortos, né? Havia muitas dúvidas quanto ao destino das pessoas após a morte, e Paulo ele faz um esclarecimento sobre o destino das pessoas após a morte, né? Dito isso, então, vamos iniciar aqui para ver o que Paulo vai nos falar, né? No capítulo 1, né, ele vai fazer essa exortação, né, no versículo 1, e ele fala: finalmente, irmão, nós rogamos, né, e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, e continueis progredindo cada vez mais. Então, uma igreja que estava progredindo, uma igreja que estava ali buscando realmente a santidade. A gente vê aí Paulo fazendo um monte de carta aí, corrigindo a igreja, né? Mas aqui ele faz uma carta reiterando que aquela igreja estava servindo ao Senhor Jesus, mas que eles deveriam continuar progredindo. Aquilo que nós falamos agora há pouco, a necessidade de estar sempre pregando, falando, ensinando, porque senão a gente realmente enfraquece, né? E se a gente enfraquecer, fica suscetível a quedas, né? Fica suscetível a voltar ao pecado, a cometer pecados. Então é necessário realmente que haja a manifestação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, né? A oração, o louvor, para que nós consigamos ficar ligados com o Senhor Jesus, né? E ele fala sobre as instruções, no versículo 2, que receberam, né? Sobre as instruções. E diz que esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida,
para a vida de todo aquele que é salvo, está explícita aqui, a santificação, esse processo de separação de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Você quer saber o que é santificação? Santificação não é hipocrisia. Santificação não é você fingir ser uma coisa que você não é. A santificação é você buscar ardentemente se separar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso sim é uma santificação. E nós só podemos fazer isso ligados com Deus, pelo poder do Espírito Santo. E a santificação, ela também exige de nós atitudes. Nós não somos ali, né, um piloto automático, né? Não, o Espírito Santo está em nós e nós estamos no piloto automático. Não, nós temos a capacidade dada por Deus de tomar as nossas decisões, assim como nós podemos fazer as nossas escolhas e somos livres para fazer essas escolhas. Nós temos que nos lembrar, e o Espírito Santo nos lembra disso, que nós não estaremos livres das suas consequências. Então é necessário a gente saber disso. Então o que ele diz? Que vos abstenhais da prostituição. Então a prostituição não é somente aquele homem ou aquela mulher que vende o seu corpo por dinheiro, mas é qualquer relacionamento sexual ilícito fora daquilo que Deus está permitindo. E qual é aquilo que Deus está permitindo? O relacionamento que é dentro do casamento, o relacionamento que é entre o casal. Então, ele diz, foge de qualquer outra coisa que não esteja estabelecido dessa forma, né? Então, nós devemos ver essa santificação. Ou qualquer outro tipo de relacionamento que não seja o relacionamento da forma que Deus abençoou, né? Deus uniu o homem e a mulher, e os dois se fizeram o quê? Uma só carne. E ele diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então está bem clara aqui a palavra, né? Para que cada um tenha aí seu cônjuge aí em santidade, em respeito. Então a primeira recomendação é sobre como deve ser o relacionamento íntimo do casal, que não deve seguir os padrões imorais e impuros dos incrédulos, né? Então a gente vê aí trisal, quadrisal, quintisal e não sei, né? Tem tanta coisa aí que a gente está vendo aí acontecer, mas isso não está de acordo com o padrão de Deus, né? Com a santificação. Então nós não podemos ter esses modelos dentro da igreja. Então Paulo ele reitera, olha, que ele está falando com a igreja que está obedecendo a palavra, ele está falando com a igreja que está progredindo, mas mesmo assim ele está ensinando, porque nós devemos estar sempre aprendendo, né? Nós devemos estar sempre falando, sempre ensinando, mas nós devemos também estar sempre aprendendo as coisas de Deus. No versículo 6 ele diz assim, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, tá? Então a defraudação, a pessoa que trai, né? Hoje a traição é uma coisa, às vezes, até que as pessoas ficam enaltecendo, né? A pessoa um dia está com um, outro dia está com outro, e trai e tal, e tem gente que acha isso legal, isso bonito, mas Deus, ele é o vingador dessa atitude, a pessoa que é infiel, a pessoa que trai. Mas aí não só nas questões dos relacionamentos de casais, né? Isso em qualquer coisa. Você que dá o golpe lá no seu irmão, você que vai lá e passa aquele cheque sem fundo, você que faz lá aquele negócio fraudulento para arrancar o dinheiro das pessoas, você que faz lá aquele call center para enganar as pessoas idosas, né? Os aposentados, essa pessoa, às vezes, é a pessoa que vai à igreja, é a pessoa que ainda vai lá e olha a bênção que Deus colocou na minha mão. Isso não é bênção não, irmão. Isso não é bênção não, irmão. Se é que a gente pode até te chamar de irmão ou de irmã. Eu queria te chamar de irmão e irmã. Eu quero ter esse prazer. Mas você precisa se converter. Você precisa voltar atrás nesse espaço.
porque isso não agrada a Deus. Se você está enganando uma pessoa, se você trai o seu marido, a sua mulher, se você trai a sua namorada, o seu namorado, se você engana uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa desconhecida, não importa quem seja, para levar vantagem, saiba que Deus é o vingador desta causa. Saiba que isso está nas mãos de Deus, porque a justiça aqui nessa terra, ela pode até ser ineficiente em algumas horas, ela pode até não funcionar como ela deveria funcionar, mas a justiça de Deus, ela não falha. Então, procure alinhar, principalmente para quem diz que é de Deus. Nós não estamos falando para aquela pessoa que não conhece a Deus, porque nós sabemos que o mundo é assim mesmo. Nós estamos falando para aquela pessoa que diz que é de Deus, para aquela pessoa que está dentro da igreja. Paulo está escrevendo para a igreja e que pratica estas coisas. E tem muitos assim, né? Tem muita gente fazendo essas coisas da hora e agradecendo a Deus pela bênção. Ainda tem esse descaramento de orar a Deus para agradecer por uma coisa dessa, né? Oh, meu Deus, obrigado aí, né? Pelos 10% ali naquela fraude que eu cometi, né? E tal, né? Deus não está recebendo essa oração. Deus diz que a oferta fraudulenta Ele não recebe. Ele não recebe a oração de hipocrisia. Ele não recebe essas coisas. É preciso a pessoa se consertar. É preciso a pessoa... O cristão não deve querer levar vantagem sobre o outro através de mentiras, de trapaças e se aproveitar de alguma fraqueza que a outra pessoa tenha. Tem gente que se aproveita porque a pessoa é carente, porque a pessoa tem uma carência sentimental, porque a pessoa tem uma carência emocional e ela vai lá e explora aquela pessoa, ela vai lá e engana aquela pessoa, mas Deus, Ele está vendo isso aí, Deus está vendo o que você está fazendo com essa pessoa, Deus está vendo essa maldade que você está cometendo contra a vida dessa pessoa. Não pensa que isso está se passando desapercebido. Não, porque eu vou subir o degrau da exaltação, eu posso pisar em todo mundo, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, mas os outros não, né? Os outros têm que sofrer, os outros podem passar pela injustiça, os outros eu posso enganar. Que isso? Não existe isso. Deus não faz, irmãos, está em Tiago, Deus não faz acepção de pessoas. Então é necessário que nós tenhamos uma vida em santificação, que se afaste dessas práticas, que não aceite essa prática. Outra coisa, às vezes a pessoa, ela não pratica, às vezes a pessoa ela não faz, mas ela aprova aquele que faz, ela acha bonitinho aquele que faz. É tão errado. Se a pessoa está acobertando, se a pessoa está ali apoiando a pessoa que está no erro, ela é tão culpada daquele erro como aquela pessoa que está cometendo aquele erro. No versículo 7, no versículo 8, ele diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Daqueles velhos amigos ali no jogo, como se ela fosse resistir à bebida, como se ela fosse resistir ao jogo, como se ela fosse resistir àquelas coisas. A palavra de Deus é bem clara. Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22.
se afaste das paixões da mocidade, se afaste daquilo que você era fraco, e a pessoa ela vai e volta para a mesma coisa que ela era fraca, e aí ela vai ter uma queda. Então a santificação é renúncia, né? É uma vida que nós queremos entregar para Deus, é uma vida que nós queremos realmente servir a Deus, obedecer a sua palavra, e é isso que o Espírito Santo coloca no coração daquele que se converte, a vontade de obedecer e de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Então isso é santificação. Santificação não é fingir ser aquilo que você não é. Santificação não é ser hipócrita. Santificação é um processo, e ele exige de nós atitudes. Tem que ter atitude, tem que enfrentar aquilo que está realmente causando a fraqueza, como fugindo, né? Resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É importante que resistir, irmãos, não é ir para cima. Resistir é sair fora. Resistir é não aceitar aquela tentação. Resistir é fugir de tudo aquilo que pode fazer você cair e enfraquecer. Glória a Deus, né, irmãos? Na segunda parte da palavra, que começa no versículo de número 9, ele vai mudar o assunto, né? Ele para de falar da santificação e ele começa a falar do amor fraternal. Ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Então, a igreja de Tessalônica, né, era uma igreja que praticava o amor fraternal, era uma igreja que cuidava dos irmãos, que ajudava, né, tanto materialmente como espiritualmente, né? Então ela tinha esse cuidado, esse amor na maneira de falar um com o outro, né? Na maneira de se tratar, de cuidar. Então esse é o amor fraternal. E ele disse: olha, você já tem, mas vamos cada vez aperfeiçoar. Paulo estimulava que a igreja viesse sempre buscar melhorar e não permanecer, né, aonde estava, porque aí tende a uma acomodação, e a acomodação ela leva o quê? Ao relaxamento espiritual. Então a pessoa, quando ela se acomoda espiritualmente, ela tende a um relaxamento. É aquela pessoa que já começa a ter preguiça de orar, é aquela pessoa que já começa a ter preguiça de ler a Bíblia, é aquela pessoa que já tem preguiça de ir à igreja, de se ligar com as coisas de Deus. Por quê? Porque ela ficou acomodada, e nós não devemos estar acomodados, devemos estar cada vez mais buscando, né? Às vezes você chega tarde em casa, né? Você teve um dia cheio, e aí você tem aquela vontade assim, repentina de ler a Bíblia, mas aí vem aquela vozinha no seu ouvido: não, mas você está muito cansado, né? Cansada, você merece descansar um pouquinho, né? Por que você vai ler a Bíblia, né? Não, vai lá, pega e lê logo, né? Pega e lê a palavra de Deus. Não vai custar nada você ler um versículo ou ler um capítulo, você vai ganhar muito mais do que ouvir essa voz, porque naquele momento Deus está falando contigo, e aquilo ali é uma coisa muito importante que Deus quer falar para a sua vida. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Lembra, a santificação ela tem atitudes, não é só falar: ah, eu estou santificado, ah, eu sou de Deus. Não, nós temos que ter atitudes que mostram que nós somos de Deus, que mostram que nós estamos realmente caminhando na direção dessa santificação. No versículo 11 ele diz assim: e a diligenciardes, né, o viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, a orientação para ter cuidado, para viver de uma forma tranquila, tá? Então, primeira coisa, vamos orar para ter tranquilidade na nossa vida, vamos tomar decisões que dê tranquilidade à nossa vida, né? Cuidar também da própria vida, dos próprios negócios. Tem gente que fica muito interessado na vida dos outros, nos negócios dos outros, esquece da sua própria vida, né? Das coisas que ele precisa cuidar, né? Claro que nós devemos nos importar, sim, nós devemos ajudar,
Mas nós devemos cuidar das nossas vidas, né? Às vezes a pessoa está tão preocupada com o que o outro está fazendo de errado que ela acaba esquecendo que ela também pode estar fazendo algo de errado e algo que não agrada a Deus. Então vamos cuidar primeiro da nossa própria vida, né? Outra coisa importantíssima, né? Importante isso. Ele fala, trabalha para você não estar aí em necessidade. Trabalha para que você tenha o seu sustento. Trabalhe para que você dê um exemplo para as pessoas que estão aí no mundo, as pessoas incrédulas, e vejam que você é uma pessoa que está produzindo, e vejam que você é uma pessoa que não depende ali das coisas deles. Então muita gente às vezes, vou fazer a obra, e aí, no trabalho, e a família, vai comer o quê? Né? E vai fazer o quê? Então, Paulo, ele era um obreiro que não era sustentado pela igreja. Paulo, ele fazia tendas, né? Paulo, ele tinha um ofício ali justamente para que as pessoas não passassem isso no rosto dele. Estou dizendo que quem é sustentado pela igreja, eu acho que digno é o obreiro do seu salário, o próprio Paulo fala sobre isso, né? Está errado não. Mas a pessoa, qualquer um de nós, tem que trabalhar. A ordem de Deus é que nós fôssemos cuidar da terra, fôssemos cuidar do arado. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, né, para o nosso sustento, das nossas famílias, para as nossas necessidades. Então ele manda trabalhar. O trabalho, né, é uma coisa que realmente Deus abençoa. Você quer ter bênção de Deus na sua vida? Produza, trabalha, faça alguma coisa útil e você vai ver Deus abençoando a sua vida. Coloque esse teu trabalho, seja ele qual for, nas mãos de Deus. Fala, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida. E você vai ver Deus abençoando, abrindo portas. Às vezes a pessoa está passando mesmo por uma situação difícil, às vezes ela não está conseguindo, mas não desista, continue, não, eu quero, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abençoar. Não se acomode nessa área, né? Paulo diz que nós devemos ali ter esse objetivo de trabalhar, né? E era um homem que trabalhava. Ele trabalhava tripla jornada, né? A obra de Deus, ele trabalhava para se sustentar e ele trabalhava para sustentar aqueles que estavam com ele ali fazendo a obra. Então olha como é que esse homem aí, ele lutava, né? Bem, aí nós começamos a terceira parte, que é sobre o conforto a respeito dos que já morreram e como se dará o arrebatamento. Então havia muito desconhecimento da igreja a respeito da morte, né? Havia não, né? Há muita gente aí que não entende nada sobre a morte, que o que vai acontecer, né? E quando o cristão ele precisa aprender isso. Ele precisa estar seguro quanto ao seu destino eterno. É isso que nos fortalece na presença do Senhor, a segurança quanto ao nosso destino eterno. Então ele diz, não queremos, 13, né? Porém, irmãos, que estáis ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis com os demais que não têm esperança. Então os que dormem aqui não quer dizer um estado de inconsciência, como alguns por aí gostam de ensinar e pregar. Não, a pessoa que morreu, a pessoa que partiu dessa terra, ela está consciente, o espírito está consciente. Quem está dormindo é o corpo, quem está na sepultura é o corpo. Então, quando ele está falando dos que dormem, o corpo que está na sepultura, porque ele vai falar de um assunto importante, que é o arrebatamento e a transformação, né? O que vai acontecer simultaneamente. Ele começa a falar sobre esse assunto. Então, os que dormem, né? Então, o que acontece? Quando morre um ímpio, quando morre uma pessoa que não conhece ao Senhor Jesus, há um desespero tremendo, né? A pessoa aí, pode ser qual seja a crença dela, mas ela tem aquele desespero porque ela não sabe qual o destino da morte, ela não sabe o que vai acontecer, né? E ele, do 14, diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará sua companhia os que dormem. Então, quer dizer que Jesus vai trazer para sua companhia pessoas inconscientes, pessoas que não têm ciência do que está acontecendo ao seu redor? Então Jesus é o primogênito dos inconscientes, dos que não pensam, dos que não dormem, ou dos que não sonham, ou dos que não vivem?
Então, Jesus é o primogênito dos mortos? É claro que não, né? É claro que não. Ele é o primogênito daqueles que vivem, que têm a vida eterna. Mas nós precisamos entender que ainda não houve a transformação dos corpos. Então, essas pessoas estão em espírito. O único que teve seu corpo transformado é justamente quem? O protótipo, o primogênito, o próprio Senhor Jesus. E as outras pessoas que morreram e que estão morrendo por aí, elas estão lá junto a ele em espírito. Em Apocalipse fala: eu vi as almas daqueles que foram mártires na grande tribulação, clamando a Deus por justiça. Ora, como que a pessoa está clamando por justiça e ao mesmo tempo ela está apagada, ela está dormindo? Não é possível, né? Não há como acontecer isso. Então nós precisamos entender, porque isso nos traz paz, isso nos traz segurança. Isso diz: olha, se eu descer à sepultura amanhã, eu estarei com o Senhor Jesus, eu estarei consciente, eu saberei as coisas que estão acontecendo. É isso que nós precisamos entender, que a palavra de Deus está nos revelando. Jesus é o primogênito dos vivos e não dos mortos. Isso nós precisamos entender para a vida eterna e ter essa paz, esse sossego no nosso coração. Porque quando partir uma pessoa querida, partir uma pessoa amada, não haverá o que? Desespero, porque essa pessoa está convertida, ela está salva, eu sei para onde ela vai. Então isso é muito importante para nós. No versículo 15 ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O corpo daqueles que estão vivos não serão transformados antes daqueles que já morreram. Entenderam? O corpo daqueles que estão vivos serão transformados simultaneamente, ou melhor, os que morreram vão ser transformados primeiro. Eles vão preceder. Vocês entenderam como é que é o negócio? Né? Quando for completo, quando o espírito e o corpo, eles então seguirem a regra do primogênito, do protótipo do Senhor Jesus, então aqueles que morreram, aqueles que desceram a sepultura, serão os primeiros a serem transformados. Então isso traz paz ao coração da pessoa, entender o sentido do Evangelho, entender qual é o destino final, entender o que vai acontecer. Então a pessoa não entende, então ela fica preocupada: eu vou morrer e aí acabou, vou ficar dormindo, e se Deus esquecer de me acordar, né? Tem gente que fica pensando um monte de coisa, né? Daí não tocar o despertador e eu continuar dormindo lá, né, e tal. Não vai dormir não, irmão. Né? O corpo, ali é o significado do teu corpo que vai estar na sepultura. Você vai estar com Jesus e vai receber um corpo glorioso, um corpo transformado. É isso que está aí, é isso que consola o coração do crente. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então, aqueles corpos que estavam mortos serão os primeiros a serem transformados. Ressuscitar aí é ser transformados. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse arrebatamento também há essa transformação, porque nós não podemos entrar, imagine, né, esse corpo nosso corrupto, esse corpo nosso que vai se corrompendo dia após dia, apodrecendo dia após dia, isso é verdade? Né? Não entra no céu, irmãos. No céu não entra pecado. Está claro isso. Deus é santo. Então, para se aproximar de Deus, é necessário que seja o quê? Santo, separado, tem um corpo transformado, tem um novo corpo incorruptível. Então é isso que Paulo está aqui explicando para nós, trazendo isso aí. Vai ser dado um comando, né? Mas para a gente entender isso, né? Você está num quartel, quem serviu o quartel, né? Passou pelo quartel, ou conhece alguma coisa de quartel? Quando dá, assim, em alguns quartéis, acho que a maioria, talvez, né? Às 5h30 da manhã, dá aquele toque de corneta, né? De alvorada,
e o soldado tudo tem que levantar da cama correndo, né? Tem lugar que sai batendo lata, sai uma confusão tremenda lá. Eu sei que todo mundo rapidinho troca de roupa, está arrumado e já vai para as tarefas do dia a dia, se vai atirar, se vai correr, se vai fazer as suas tarefas do dia a dia. Mas quando dá o toque lá da corneta, todo mundo tem que levantar, né? Mesma coisa de longe, dá o toque de silêncio, todo mundo tem que recolher. Então, é o toque, é o comando. E esse toque vai ser um toque universal, né? O toque do arcanjo, né? Vai ser universal. Todo mundo vai ter que obedecer, todos os corpos. Então, o mar entrega os seus corpos, o terra entrega os seus corpos, o vento entrega os seus corpos. Você que está lá no espaço, que morreu lá no espaço, na hora que a nave ia voltar para a terra, explodiu, o camarada ficou perdido lá no espaço, volta. O corpo vai ter que voltar, vai ter que ser tudo entregue novamente. Entenderam como é que vai funcionar o negócio? Vai ser cobrado da morte todos os corpos, para que eles sejam o quê? Restaurados, os corpos dos salvos. Não haverá ainda a ressurreição dos ímpios, tá, irmãos? Dos salvos. Os ímpios estão conscientes também. Aí tem outro lugar, né? A gente sabe que existe ali o seio de Abraão, né? E o lugar de tormento. O seio de Abraão foi para onde? Jesus levou, né? O cativeiro, Jesus ele levou para ele tirou a pessoa do cativeiro. Mas as pessoas estão lá, ainda aguardando aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que partem sem Jesus, aqueles que partiram sem Deus, aqueles que partiram sem a graça. Eles estão ali aguardando o julgamento. Estão conscientes. Triste é isso. Estão conscientes, já estão sofrendo e estão conscientes. Então nós precisamos entender essas coisas. Até a pessoa que está aí pensando, não, morreu, acabou, então eu vou aproveitar essa vida. Você não sabe o que espera a eternidade. Se você soubesse, você não ia fazer um negócio desse. Você ia correndo para Jesus, ia se arrepender dos seus pecados, ia pedir perdão e ia ficar para sempre na presença dele. Se você soubesse o que espera para a eternidade, morrer sem Jesus, viver uma vida afastada de Deus, você ia, sinceramente, você ia se arrepender e voltar-se para Deus, né? Mas nós sabemos que muitos aí não vão fazer isso. Nós sabemos que muitos aí vão endurecer o seu coração, embora alertados pelo Espírito Santo, embora tocados pelo Espírito Santo, vão deixar o coração endurecer e vão sofrer eternamente. Não seja essa pessoa, tá? Se você está ouvindo essa palavra e você ainda não conhece o Senhor Jesus, ore a Deus para que Ele venha entrar no seu coração, para que você receba a salvação. Se você um dia esteve na presença de Deus, se você um dia frequentou a igreja, foi batizado, quem sabe até você não é obreiro, quem sabe você um dia não foi um pastor aí, e você está ouvindo essa palavra, volte-se para o Senhor Jesus, ainda há tempo, né? Lembra que Ele é misericordioso, Ele hoje é advogado, Ele está aqui para perdoar, Ele está aqui para ajudar. Então volte para Ele, se arrependa, peça perdão, se humilhe na presença do Senhor e você vai fazer a obra, você vai ver a obra maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. Fechando aqui essa palavra, né? Ele fala uma coisa muito importante: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É o que o irmão Luiz falou lá na pregação dele, a respeito de nós estarmos sempre repetindo estas coisas, sempre falando sobre essas coisas. É sempre importante, irmãos. Mas, pastor, já é a enésima vez que você falou sobre isso: arrebatamento, salvação, perdão, inferno. Gente, é preciso falar sempre, é preciso repetir sempre, para que nós tenhamos a nossa fé reforçada e para que as pessoas que não sabem qual é o destino eterno daqueles que vão partir sem Deus, elas tomem conhecimento disso e elas se arrependam e elas se convertam. É esse o objetivo, e não ficar torcendo para ninguém ir para o inferno, né? Então tem que mudar isso aí, né? A pessoa está torcendo para alguém ir para o inferno, ela não precisa se converter, né? Nós temos que estar orando para que essas pessoas elas venham se converter o maior número possível, embora a gente saiba que muitos irão se perder, que muitos rejeitam a Deus deliberadamente. Tem coisas que nós não entendemos, né? Passa a nossa compreensão humana, mas independente disso, Deus mandou orar, Deus mandou pregar, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos evangelizar, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos discipular. Então vamos fazer a vontade de Deus,
Vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Que Deus Ele tenha aí falado ao seu coração essa manhã, fortalecido a sua fé, você que já está afirmado aí, como Paulo falou, que você possa cada vez mais, progredir na sua fé, você que estava fraquinho, que você possa ter sido fortalecido, você que estava afastado, que você possa voltar para o Senhor Jesus, e você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que você passe a conhecer e se converta e receba a salvação e o perdão que somente Ele pode dar para as nossas vidas. Nesse momento, eu quero passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bom, o Miguel está perguntando aqui sobre o texto ser salvo tu e a tua casa. É preciso que tu e a tua casa ouça e creia na palavra, entendeu? Então não é uma coisa automática, tá, irmãos? É uma coisa que necessita que todas as pessoas ali creem. Quando Paulo pregou para o carcereiro, as pessoas que estavam na casa dele também creram naquela palavra, e por isso elas foram salvas, tá? Mas eu quero deixar uma coisa importante para você não desanimar, você que está ouvindo essa palavra aí, e que de repente você é um crente, uma crente, e as pessoas da sua casa ainda não se converteram. Persevera em oração, porque teve gente que saiu dessa terra e a pessoa não estava convertida, e depois que saiu dessa terra, esse filho, essa filha, essa família, ela se converteu. Então a oração nossa, ela permanece aqui na terra, mesmo depois que a gente vai embora, aquilo que a gente pediu a Deus, Deus nunca esquece. Então persevere em oração, continua. Tem uma palavra maravilhosa que Paulo fala sobre isso. Você não sabe quem é que Deus vai salvar, você não sabe como Deus vai salvar, então persevere em oração, tá? É necessário sim que a pessoa creia, tá? Então a gente não pode falar, porque eu sou salvo, a minha casa é salva. Não, a casa precisa se converter, mas você é uma coluna naquela casa, e as orações dos santos têm muito valor diante de Deus. Espero aí, irmão, que eu tenha atendido aí, a sua dúvida a respeito dessa passagem lá de Atos 16, 31, não é isso? Glória a Deus. Irmão Luiz, então, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu gostei muito, logo de cara, quando o senhor falou da questão da santificação, que o senhor definiu muito bem. É um processo, eu escrevi aqui, é um processo de separação de tudo que não agrada a Deus. Ocorre, e nós precisamos ter em mente, que por nós mesmos, como o senhor também já esclareceu, ocorre que o processo de santificação, na verdade, é uma segunda etapa, que é a etapa em cuja primeira etapa é quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então a santificação, como é que nós sabemos que nós estamos vivendo, nos santificando? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente percebe? Que sinais? O que acontece? Aqui a definição do pastor fala assim, você se afastar de tudo que não agrada a Deus, mas o que te leva? É quando você realmente aceitou Jesus e que você sabe, você começa a conhecer, como falou o pastor Aguilar aqui, a lascívia, quando você começa a entender que você era daquele jeito e que Deus não se agrada, e o Espírito Santo te incomoda. Esse é o verdadeiro processo de santificação que o pastor Aguilar falou. Até para a salvação, nós dependemos inteiramente de Deus. Para o processo de santificação, nós dependemos inteiramente de Deus na pessoa do Espírito Santo. E, evidentemente, para a questão da ressurreição, de nós ressuscitarmos. E, de maneira geral, outra coisa que eu tenho a comentar, pastor,
é que aqui é muito legal o que o Paulo falou. Primeiro ele mostra, ele elogia a igreja, mas fala da questão da lascívia. Depois ele elogia novamente e diz, olha, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, para de olhar a vida dos outros, busca a Deus, entendeu? Foi como o Senhor falou perfeitamente. Olha, eu quero fazer, porque isso é o que mais tem, né? Tem gente que chega e fala assim, eu vou fazer a obra, e começa, não quer saber de trabalho, larga a família, mulher larga a família, marido larga o trabalho, não sabe nem se Deus queria aquilo que a pessoa fizesse. Porque nós podemos pregar, nós podemos mostrar, revelar Cristo para os outros. Pelo comportamento, se não formos chamados por Ele para alguma coisa específica, nós podemos mostrar Cristo às pessoas. As pessoas podem enxergar Cristo em nós. Como? Tendo esse comportamento que o Paulo falou aqui, ó, vai trabalhar, não se mete na vida dos outros, cuida do teu. Aí você vê, vai aquela mulher de Deus ali do bairro, vai em todos os cultos. Você chega na casa dela, as crianças magras, a casa por ser limpa, entendeu? O marido, você olha assim, você vai às vezes num posto de gasolina, você vai em qualquer lugar, eu sou evangélico, aí você vai ver o cara todo desgrenhado, um uniforme sujo, não se cuida, não trata ninguém com educação, tem que estar sempre de mau humor. Então é muito importante isso que o Paulo falou. Ele elogia a igreja, fala que a igreja está indo bem, fala que nós precisamos, como o Senhor falou, não é? Eu também falei, da mesma forma que Jesus falou na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Às vezes até algumas igrejas têm Santa Ceia todo domingo, porque justamente para lembrar que nós estamos aqui, mas custou a vida de Cristo, não é? Custou o sangue dele. Então a gente não está aqui para brincar. Nós temos que ter uma atitude realmente de temor. Então, quando realmente o Espírito Santo ele te convenceu, em você, sem você saber, é instalado no teu coração o temor a Deus, e aquilo te incomoda. O que é o temor? O temor é medo, é respeito, e é o próprio louvor a Deus, é a reverência a Deus. Então é muito, essa pregação do pastor Aguilar, ela pode passar batida assim, mas não, ela é muito importante. E a outra coisa também, quando ele esclarece, ele vai além, né? Aí ele renova, né? Ele reforça a esperança. Deus não faz as coisas pela metade, não é assim, né? Que nem a gente que começa a fazer uma coisa, desanima, não, a obra está prontinha. Então, essa questão de como nós vamos ressuscitar o nosso corpo glorificado, tudo isso, porque isso nos leva a quê? Isso renova a nossa esperança de que temos que viver em santidade, mesmo que passemos por necessidade. Eu gostaria de abrir um parênteses. A necessidade, a fome, a miséria, para que o que o mundo produz hoje, não precisaria de ninguém com fome, nem ninguém com fé. Mas, infelizmente, o homem se corrompeu, né? E aí, infelizmente, entrou tudo isso no mundo. Não estou querendo dizer que todos os homens têm que ser iguais, que é um pouquinho para todo mundo, não, nada disso. Eu só apenas quero dizer que se hoje temos fome, é por causa do pecado que está no homem, já é natural dele. Então, continuando esse processo de santificação, o que nos anima? Nos anima a saber que a obra está pronta, que nós podemos passar por muitas dificuldades, mas nós podemos ter a certeza que nós vamos permanecer, vamos continuar insistindo, lutando. Uns podem sofrer mais, outros podem sofrer menos, mas imagina
nós temos que continuar perseverando, porque nós vamos permanecer, porque Cristo assim prometeu. Ele foi ressuscitado por Deus, ascendeu aos céus e voltará para nos resgatar. Ele mesmo falou: eis que vos preparo muitas moradas. Então, os nossos corpos serão as nossas moradas, os nossos corpos mais glorificados. Podemos até pensar, não assim de uma maneira melhor. Antes de nós pecarmos, nós tínhamos a glória de Deus em nós, mas o corpo era físico. Agora temos um corpo espiritual bastante diferente, muito melhor, numa condição muito melhor. Então, nós precisamos todos nos lembrarmos da salvação, para termos força, para vivermos mais uma semana. E nada impede de, como uma vez várias vezes o pastor Aguilar já falou, não adianta, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai alcançar sempre o mesmo resultado. Se Deus te esclareceu que aquela atitude está errada, peça ajuda a Ele para mudar, porque a resposta vai ser outra. Então não podemos desistir. Então, pastor, se eu falei alguma coisa que não estiver correta, eu peço, por favor, que o senhor faça as devidas justificações, agradecendo a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua família, tudo que o senhor tem na sua casa, inclusive os animaizinhos, e a tudo que lhe aprouve que o senhor tiver. Amém, pastor. Obrigado e devolvo a palavra. Amém. Glória a Deus, né? Agradeço o irmão aí também, em nome de Jesus aí, a oração, as palavras. E é isso mesmo, é o que o irmão falou aí, né? Vamos ficar firmes aí e vamos aí estar sempre pregando, falando a palavra de Deus, né? Lembrando um ao outro, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, né? E também alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, né? Pela palavra do Senhor, aquela pessoa que ainda não foi alcançada pelo poder de Deus. Então, essa é a questão, manter a fé, aquele feijãozinho com arroz do dia a dia, né? A palavra de Deus, a simplicidade do Evangelho. Paulo ele fala sobre essa simplicidade do Evangelho. As pessoas hoje querem complicar bastante, né? Criar bastante dificuldade, criar barreiras para as pessoas chegarem até o Evangelho, quando Jesus veio aqui simplesmente para simplificar tudo lá na cruz, para que nós pudéssemos todos ter a oportunidade de sermos salvos. Então, que essa salvação chegue à sua vida, né, cada vez mais fortalecida, chegue à sua casa, chegue à sua família e chegue a todos aqueles que a Deus aprover colocar no seu caminho. Que Deus te use como fonte de palavra de salvação, né? Pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus tome a sua vida aí, a vida de cada um de vocês que estão participando desse culto, para levar a palavra da salvação às pessoas, a começar pelas suas próprias casas, pelas suas próprias vidas, mas também aqueles que aprover a Deus colocar no seu caminho. Então, que haja inspiração e poder do Espírito Santo em você para falar das coisas de Deus, para levar esse Evangelho às pessoas e elas, em nome do Senhor Jesus, sejam salvos. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora nós vamos àquele momento importante, que é o momento de oração, que é o momento em que você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, né? Tanto as espirituais, emocionais, psicológicas, físicas, materiais, não importa. Coloque tudo diante de Deus, fala com Ele agora, abre o seu coração, pede a Ele para estabelecer as prioridades da sua vida. Estabeleça, não deixa Ele estabelecer as prioridades da sua vida. Fale com Ele, que seja Ele a cuidar dessas necessidades, né? Deixa Deus funcionar dentro de você. Então, abre o seu coração com Deus agora, fala com Deus, coloca aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que está causando sofrimento, aquilo que está causando a tristeza, né? Então, o irmão Luiz ele vai orar, ele vai fazer uma intercessão geral, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele a fazer. E nesse momento também nós estaremos orando, concordando com o irmão Luiz, mas concordando com a sua oração. Você vai falar com Deus também. Você vai aproveitar esse momento aqui de comunhão, esse momento de oração, e vai falar com Deus agora, vai se apresentar diante dele, né?
coloca lá a esposa, coloca lá o filho, a filha, a mãe, o pai, o familiar, o amigo, aquela pessoa lá que você está querendo interceder, se está vendo que está passando por uma pessoa difícil, você mesmo, né? Seja qual for a situação, coloque agora diante de Deus, fale com Deus agora. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar nessa ligação com Deus. Eu tenho certeza que a palavra ministrada aqui pelo pastor Aguilar, ela nos tocou de forma profunda, ela revelou a necessidade da constante comunhão com Deus, revelou a nossa dependência para a reconciliação e também de forma prática. Eu vejo às vezes as pessoas falarem assim, não, se Deus me der saúde, está tudo bem. Está tudo bem nada, está tudo errado. Não é só saúde. Nós temos que pedir tudo a Deus, porque Ele é o Deus, é só isso. Então que Ele nos torne mais capazes, mais inteligentes, mais sábios, que Ele nos revele, se for da vontade dEle, quando for possível, todo o laço, que Ele nos torne pessoas que saibam discernir melhor as situações. Isso é uma coisa de vaidade e de orgulho do ser humano. Isso não é nada. Irmãos, então, não peçam só saúde, não. Peçam tudo a Deus. Peçam tudo, porque Ele é infinito, Ele é misericordioso. E quando você pede tudo a Deus, você está glorificando o nome dEle, porque você sabe que só dEle podem vir todas essas coisas. Então vamos começar a oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos a nossa salvação, pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, meu Senhor, te agradecemos por esse culto maravilhoso que nos destruiu, que renovou a nossa fé, que nos deu discernimento, que nos trouxe paz, que nos edificou, que nos sarou, que só nos fez coisas boas. Senhor, muito obrigado. Colocamos diante de Ti agora todas as nossas necessidades. Não apenas as necessidades físicas, como curas de doença, não só as necessidades familiares, como o filho nas drogas, o vício no jogo, não. Mas colocamos também as nossas necessidades espirituais. Colocamos que o Senhor continue nos ajudando a sermos realmente uma carta viva de Cristo. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra continue nos transformando. Que o Senhor nos ensine e nos revele tudo o que nós precisamos de pedir. E muitas vezes, nós, com o nosso pequeno entendimento, pedimos só algumas coisas, ou mesmo por orgulho e vaidade, pedimos só saúde. Mas não, Senhor. Pedimos que sejamos abençoados completamente. E tudo que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor coloque em nossos corações para que possamos lhe pedir. E também pedimos que tudo que não é para vir para nós, o Senhor nos revele, para que nós não peçamos mais. Porque se coisas que eu não obtive de Ti, eu as tivesse recebido, essa hora eu estaria muito mal. Então, em nome de Jesus, supra as nossas necessidades. Tenha misericórdia de nós. Reforça-nos, Senhor, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura física. Reforça o nosso discernimento para que possamos viver com dignidade até o último dia nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as pessoas, todas as pessoas que estão aqui. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas, todos os verdadeiros homens de Deus,
que estão, segundo o teu Espírito Santo, à frente das igrejas, no qual Jesus Cristo é o cabeça. Abençoa as pessoas que vão aos presídios, que vão, como é que se diz, aos hospitais, para orar e levar Cristo. E abençoa também os missionários que estão em outros países, correndo o risco de perder a própria vida, no sentido de que venham te conhecer. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, livra o Brasil do mal, livra o Brasil da perversidade, livra o Brasil da insegurança jurídica, do caos político, do caos social, da fome e da miséria. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos dirigentes. Seja o Senhor com teu Espírito Santo a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que eles não venham trair a nossa confiança neles, que foi tornada através do voto. Senhor, em nome de Jesus, também te pedimos que o Senhor abençoe, meu Deus, os campos, a indústria, o comércio e o serviço. Livra o Brasil do mal e possamos manter todas as nossas liberdades, a liberdade de culto e a liberdade da manifestação da nossa opinião. Seja o Senhor a nos abençoar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos agora chegando ao final de mais um culto a Deus, né? Mais um culto que nós pudemos aí louvar, adorar esse Deus maravilhoso e também pudemos aí aprender um pouquinho mais da sua palavra, né? Ser tratados e cuidados por Ele. Tenha certeza que Deus já está respondendo aí a muitas orações. Ele já até respondeu a muitas orações e irá responder a muito mais. Então tenha fé, mantenha a sua fé acesa em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos agradecer a Deus, né? Vamos pedir a Ele que abençoe a nossa semana em nome do Senhor Jesus. E você que está participando através do YouTube, né? O vídeo aí no WhatsApp ou no Facebook, você que está participando ao vivo aí no Instagram, ou que vai participar depois pela gravação, você pode também participar conosco aqui no Google Meet. Só você entrar no direct aí, no message do local que você estiver, da rede social que você estiver, e pedir lá que a gente manda o link para que você venha participar conosco aqui também, em nome do Senhor Jesus, no Google Meet, tá bom? Então, cara, quero participar, né, através do Google Meet. Então, manda uma mensagem no direct, né, no message, onde você estiver, e nós mandaremos para você o link para que você possa participar em nome do Senhor Jesus. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente por volta das 8h30 da manhã. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em oração na Tua presença, agradecendo por cada palavra, por cada mensagem, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, quer por palavras, quer por inspirações, oh meu Deus, quer por toques que foram dados. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh meu Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um destes que estão orando comigo agora, suas casas, suas famílias e todos e tudo que estiver ligados a eles, para que estejam totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Que o Senhor conceda uma semana muito abençoada a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, os faça prósperos e bem-sucedidos em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, e que principalmente o Senhor dê a cada um deles o crescimento e o fortalecimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ter o restante de domingo
muito abençoado na tua presença, juntamente com os seus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que essa bênção, ó Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus conceda uma semana muito abençoada. Que você seja bem sucedido, próspero em tudo aquilo que fizer, em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia e a paz do Senhor Jesus.